Aí o pessoal me desafia aqui entrar no meio da pista do drone FPV, hein? Os caras autorizaram e eu tô chegando. Estamos aqui no meio da pista de drone FPV, gravando a introdução do vídeo. E olha eles aqui. Eles estão me usando de obstáculo agora. E esse andar aqui é dedicado ao drone FPV. A parceria aí, ó, do FPV Bambi Campinas, que evoluiu muito. E também a parceria com a Academia do FPV. Enquanto eles estão andando aqui, passando pelas minhas pernas, usando de obstáculo, eles estão pilotando lá. E essa vai ser a introdução do nosso vídeo. Pessoal, aqui atrás de mim, nesse prédio, tá rolando o Drone Experience. Imagina que em todos esses andares vai ter um assunto relacionado a drone. E a gente vai visitar cada um deles, descobrir o que vai acontecer, porque eu não sei também. E vamos lá, hoje vai ser um dia intenso sobre drone, porque esse aqui é um evento único que acontece uma vez por ano, que a gente vai prestigiar e bora voar, vamos nessa. Cada andar está dedicado para um tema com drones, drone FPV, drone de agricultura, drone policial, workshops com os especialistas, e nós viemos aqui ver o que está acontecendo. O Ademir aqui da DJI Agriculture está me ajudando na gravação e vamos lá entrar para ver, porque logo de cara a gente já entra e vê um drone gigantesco. É um drone específico para agricultura, um drone gigantesco. Ele é específico para pulverização e olha o tamanho disso daqui. Você acha que ele é pequeno, e quando você vê foto, na verdade esse drone parece pequeno, mas olha o meu tamanho, né? Eu sou grandão. E esse aqui, ó, o Fabrício já disse que me aguenta aqui, se sair voando aqui, eu saio voando junto. Então sejam bem-vindos ao Drones Experience Brasil. Vamos já trocar uma palavrinha com o Fabrício, que vai explicar pra gente o que é essa peça de tecnologia e como que eles instalaram também, que tá pendurado, o negócio vai cair na minha cabeça. Bora! Estamos aqui com o Fabrício, logo na entrada do evento já nos deparamos com esse drone gigantesco aqui. Encontramos por sorte o Fabrício, que é o responsável aí que ele tem uma empresa, a Casa do Drone. Fala um pouquinho pra gente então, o que você está fazendo aqui, o que é a Casa do Drone. Certo. Beleza, Ivan, tudo jóia? Então, falando um pouquinho, né, sobre a Casa do Drone, né, nós estamos presentes aqui no Drone Experience 2025, em parceria, né, com o Fernando, o idealizador do evento, né, Frisodrone. E nós fomos convidados aí por ele para estar representando a linha de drones agrícolas. Então nós estamos com um andar aqui com alguns drones expostos, né? O pessoal quiser vir conversar com a gente, conhecer um pouquinho desse mercado, né? Eu acho que a experiência desse evento é isso, você ter todos os mercados de drones em um único local, né? Então todo mundo falando a mesma língua, porém você vai ver que tem nichos muito específicos, né? Então aqui para chamar a atenção a gente quis colocar o T50 aí, que é um drone bem famoso no mercado, exposto, pendurado aí. Vamos falar um pouquinho desse T50, então vamos aqui rapidinho? A gente já vê o tamanho dele que realmente impressiona, né, Fabrício? Me fala um pouco qual que é a aplicação dele, por que ele é tão grande, como que ele é usado, qual que é o diferencial da tecnologia dele? Certo, esses drones eles têm que ser grandes, né, por conta do que a gente mais almeja hoje na agricultura, que é rendimento. Então, por exemplo, o T50 ele é um drone que ele tem capacidade de 40 litros de volume de tanque. Então, é um drone que ele permite aí, lá no campo, ter operações que vão chegar até 20 a 22 hectares por hora. Então, é um ótimo rendimento. Tanto é que é um dos principais drones do mercado, né, o que mais é vendido, mais comercializado. Porém, a DJI, né, ela já tem hoje lançamentos que tem capacidade até maior. Então hoje nós temos o T100, que é um exemplo, ele já tem 100 litros. São 60 litros a mais do que esse aqui, então bem maior ainda. Então, se esse aqui eu acho que já te levanta, o T100 com certeza te levanta, né? A estrutura dele é bem maior, então, no geral. Ele vai ter uma envergadura um pouquinho maior e ele vai ser um pouquinho mais alto. Então tem uma capacidade de decolagem maior, né, de peso mais de decolagem bem maior do que o T50.
Porém, o T50 ele é um marco aí, né? Acho que foi quando o mercado realmente deu uma estabilizada, o pessoal entendeu o que era o drone agrícola, tá sabendo extrair o máximo ali da tecnologia, tá? Que o que a gente almeja ali é rendimento, né? Render, ter a qualidade de aplicação, e esse equipamento consegue entregar tudo isso aí. E eu não entendo muito sobre o drone agrícola, mas como é que funciona a parte de automatização dele? Ele é tudo automatizado ou precisa de alguém para pilotar ele, fazer a pilotagem, o voo? Sim, até aqui no evento a gente vai ter uma palestra falando especificamente sobre drones agrícolas, e vamos ter também a presença aqui do Ministério da Agricultura e Pecuária falando sobre a regulamentação desse tipo de drone. A operação em si ela é totalmente automatizada. Então o piloto, né, que nós chamamos, ele tem toda uma preocupação ali por se tratar de uma aeronave. Então tem que ter toda a segurança e tudo mais da operação. E também ele tem uma preocupação a mais ali, que ele não está somente voando, mas ele também está aplicando ali produtos, geralmente produtos químicos, pode ser biológico. Então tem toda uma regulamentação que ele tem que estar seguindo, né, para que ele realmente coloque o produto num alvo de interesse e que isso não caia em outro lugar, outro local, outra área e tudo mais. Então, a operação hoje, qual que é a grande dificuldade? Áreas mais declivosas, áreas onde você tem muito obstáculo, né? Apesar do drone hoje ele ser composto por vários sensores, ainda assim o piloto ele tem a sua responsabilidade, ele tem que ver os locais, as bordaduras e tudo mais, tá? Então, é automatizado, mas a responsabilidade em si realmente é de um piloto. Não, realmente o fator humano não tem. A tecnologia é avançada, mas o fator humano está, né? Se a pessoa errar, vai comprometer toda a operação, né? Fabrício, você vai estar ali no terceiro andar com seus equipamentos, demonstrações, o que vai acontecer lá? Isso, hoje a gente vai estar com os equipamentos expostos, né? Nós vamos ter ali um pouquinho... Vamos tentar mostrar o que é todo o fluxo de trabalho assim, de um piloto de drone agrícola. Então ali vai ter drones para mapeamento, com imagens multiespectrais, que é muito usado também no setor agrícola, e drones ali com uma capacidade de volume um pouco maior, e também drones com capacidade um pouco menor, que também é um grande mercado aí do agro, né? Não necessariamente eu preciso ter drones muito grandes para ter a qualidade de aplicação, atingir o alvo de interesse e tudo mais, tá? Então, cresceu o agro? Teve um crescimento? Sim, drone agrícola aí a gente já vem trabalhando aí no Brasil. Acho que o primeiro que eu vi surgir aqui foi em 2017, 2018 ali. Mas o grande marco mesmo foi em 2023, que em março ali a gente teve realmente a vigência, né, da regulamentação para estar operando esses equipamentos, e foi o grande boom do mercado, onde na época até então era o drone mais comercializado. Eu acredito que seja até hoje o drone mais comercializado, que foi o T40, que é o antecessor do T50. Então foi o grande boom do mercado ali em 2023. Então foi um ano ali de aprendizagem, né? Acho que para o mercado, para quem estava começando, usando. O ano passado a safra já foi bem melhor, né? Já o pessoal conhecendo, entendendo a tecnologia. E esse ano já com modelos aí com capacidade de rendimento até maiores, eu acredito que vai ser um grande marco também para a tecnologia aí no agro. Perfeito, nos vemos no terceiro andar então? Opa, com certeza. Obrigado, Fabrício, obrigado DJI Agriculture, nos vemos no terceiro andar e vamos explorar esses andares todos aí. Obrigado, viu? Valeu. O pessoal tava me indicando para subir de elevador, né? Aí eu pensei, vou subir de escada porque... Oh, meu Deus. Vou subir de escada e vou explorando. Vou parar em cada andar e descobrir o que está acontecendo aqui nesse prédio. A Porta da Esperança. Olá, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Posso gravar? Pode. Tô gravando conteúdo aqui, tá? Aqui está acontecendo um agronegócio. Sério? Aqui tem algumas exposições e um moço explicando, e do outro lado também. Tá certo. Aqui é dedicado ao agro, então? Isso. Beleza. Totalmente ao agro. Fechou, obrigado. Qual que é o seu nome? Eduardo. Obrigado, Eduardo. Como é que você tá? Tudo bem? Pessoal, bom dia. Questionando sobre... Como é que tá? Beleza, estamos aqui com o Paulo, estamos no terceiro andar. Paulo, quero que você explique pra gente o que vocês estão apresentando aqui, o que vocês
vieram mostrar nesse evento? Eu represento a Beyond Vision, uma empresa de drones que está estabelecida na Europa, né? A gente já tem um mercado muito competitivo lá, inclusive fornecendo para o Oriente Médio, etc. Estados Unidos também, a gente está abrindo uma fábrica lá e a gente chegou agora no Brasil. A ideia é apresentar o nosso equipamento, né? A gente tem um eVTOL com uma capacidade de voo aí, além das outras empresas do mercado, com 150 minutos. A outra unidade que está saindo agora vai ter 210 minutos de voo, então é bem agressivo, né? É um equipamento que voa bastante tempo. E os quadricópteros, né? A gente, obviamente, quer ter uma concorrência franca aí com os outros players do mercado, essa é a ideia. E 2027 o plano é produzir no Brasil. Certo, me explica a aplicação específica desses dois drones que são bem diferentes. O que eles fazem? Legal. O VT-1, que é um VTOL, provavelmente vai ser aplicado a operações de mais longo alcance, inspeções de linha de energia, mineração, o FPSO, que é o Oil and Gas, né? Então ele consegue ir e voltar até as plataformas de petróleo. Então, esse termo que você utilizou agora, o que é? FPSO é extração de petróleo em português. Então ele pode ser utilizado para ir fazer inspeção e voltar, porque ele tem autonomia para isso, né? Então ele voa até 60 km de distância da estrutura, tanto do controle quanto das antenas, e consegue ir e voltar. Então é bem interessante fazer inspeções com esse drone para esse tipo de mercado. Aqui eles são operações mais curtas, né? O tempo de operação dele é 70 minutos. A gente consegue fazer hot swap, então ele desce, você consegue trocar uma bateria, colocar outra sem desligar o equipamento, então é uma operação muito rápida. Ele não superaquece? Não superaquece. As baterias modernas de lítio não tem superaquecimento. E como que esse drone é capaz de fazer uma inspeção se ele tem um voo que não fica parado que nem o quadricóptero? Ele consegue ficar parado, né? Ele tem as quatro, ele tem as 4 hélices, mas ele tem muita estabilidade. Então voo ao entorno de algum objeto, se você parametrizar para manter a câmera alocada naquele ponto em si, você consegue fazer o voo em torno e fica perfeito. A imagem fica muito legal. E que tipo de câmera, que visão de leitura de dados que você consegue a partir desse equipamento? Então, a gente parametrizou esse drone, nós temos uma linha de câmeras bem vasta, de produção da própria, ou produção terceira da própria Beyond Vision, mas ele atende e a gente consegue instalar nele qualquer câmera do mercado. Então, por exemplo, uma Mica Sense, para algumas operações específicas, então é muito vasto, assim, se eu te falar de câmera. Então ele é um equipamento que você consegue intercambiar câmeras, adquirir, por exemplo, uma câmera termal ou algum tipo de lidar? Qualquer tipo de câmera, ele é bem robusto, né? Então ele também funciona tanto como quadricóptero quanto como um eVTOL. Obviamente que no eVTOL ele vai consumir muito menos bateria, o tempo de voo vai ser muito maior, mas aí depende da aplicação. Perfeito. Agora tem o rapaz aqui, o Igor, que ele levantou uma questão que eu acho que ele queria até perguntar para você, né? Eu vou deixar você, não vou gravar isso, mas eu vou fazer a pergunta diretamente. Esse tipo de drone, ele tem integração com o N-Trip? É isso, Igor? A conexão com o N-Trip é o seguinte, a história da Beyond Vision é advinda de uma outra empresa que chama PDM, que é uma empresa de TI. Inclusive ela tem no Brasil, acho que a PDM no Brasil hoje tem 300 ou 400 pessoas que são programadores. Então, assim, qualquer integração com qualquer tipo de sistema é muito simples. Então, não conheço a fundo o N-Trip, mas eu sei que o sistema que é o B-Extreme da Beyond Vision já é um sistema que tem uma acuracidade assim, absurda. Assim, são realmente coisa de centímetros. Não vejo problema nenhum em fazer alguma integração com o N-Trip. Perfeito. Não conheço o sistema a fundo, assim, já ouvi falar, mas eu não consigo te precisar, não consigo dizer se a gente consegue fazer essa integração. Perfeito, mas para implementar um serviço que já é digital, né? Que pelo que o Igor estava falando, que envolve satélites da Starlink, então seria só uma questão de integração dos dois. Sim, para você ter uma ideia do que a gente está fazendo, tem 2 projetos muito grandes acontecendo. O primeiro que você consegue acoplar um sistema aqui que verifica a base de dados de e-mail. Então você faz um sobrevoo, todos os telefones que tiverem queixa de roubo, por exemplo, você consegue saber exatamente onde o telefone está naquele momento. Então isso é muito legal. Esse é um sistema que está acontecendo, está saindo em breve. Isso é
Isso é uma sinergia entre PDM e Beyond Vision, que são duas empresas do mesmo grupo. O outro sistema que está sendo desenvolvido para a África é fazer a leitura das pessoas e entender se elas estão abaixo, considerando a altura e estatura, se elas estão abaixo do IMC. Então a Unesco pode utilizar isso para ir direto nas pessoas que realmente precisam de ajuda, ou nas regiões onde você tem mais fome acontecendo. Então você tem muitas coisas acontecendo em paralelo. Muito legal, muito bacana mesmo. Muito obrigado pela palavra, Paulo. Prazer enorme. Obrigado, valeu. Estamos aqui com o Igor. Chegamos no 3º andar para explorar o lugar. Eu entrei aqui nessa sala e encontrei o Igor. O Igor estava tirando uma dúvida aqui com um especialista da marca Beyond Vision. E ele estava falando uma língua que eu não conhecia, com termos técnicos. E eu vim falar com o Igor o que ele fazia, o que ele oferecia, o que eram essas dúvidas que ele estava tirando sobre esses drones que estão aqui atrás da gente, né? Igor, o que você veio representar aqui? Fala um pouco da empresa que você está trabalhando, como é que funciona? Perfeito. Obrigado, Ivan. A empresa que eu trabalho, eu sou o representante comercial da Nordion. Ela é uma empresa americana com sede em Texas e também aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o core da empresa é justamente a parte do posicionamento de precisão geográfica. A gente trabalha com aqueles clientes que, para as diversas aplicações, seja na área de robótica, mineração, drones, agricultura, precisam dessa precisão para as operações. E uma das dúvidas que eu trouxe aqui, que é um dos serviços que a gente vem fortemente desenvolvendo nacionalmente, através de uma infraestrutura que a gente tem que cobre hoje toda a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, incluindo a parte de Mato Piba, além de expansão para a área de Argentina, Uruguai e Paraguai, é o serviço N-Trip. O serviço N-Trip nada mais é do que um serviço de correção de precisão, que vai atuar com uma faixa de 1 a 3 centímetros, e essa precisão ela vai ser entregue via internet para o cliente. Então hoje, por exemplo, é muito fácil, até então, de vários anos, para o cliente final que desejava essa aplicação da precisão, era ou um serviço difícil de adquirir ou um serviço muito caro. A Nordion ela vem justamente com esse objetivo de democratizar esse processo de acesso à precisão de serviço, e o N-Trip então é uma das ferramentas que vem trabalhando e vem sendo desenvolvidas para isso. E com esse serviço então a gente tem diversos clientes utilizando de forma simples, entrando por exemplo no nosso site, que é nordion.com, e fazendo a compra de uma assinatura teste. Quero só testar, quero trabalhar. E em poucos segundos ele já consegue ter no equipamento que ele trabalha, se tem essa integração com o N-Trip, e geralmente produtos que usam RTK já tem, consegue ter essa precisão e trabalhar com o drone para depois, enfim, os diversos projetos e referenciamentos que ele vai ser necessário. E um ponto bem importante para quem trabalha com a parte do N-Trip, principalmente com projetos do INCRA ou outros órgãos que precisam fazer essa regulamentação, é que ele já faz a conversão para o CIRGAS 2000. O CIRGAS 2000 ele é um sistema, é um dado de referência aqui desenvolvido para a América Latina, muito importante para as pessoas que trabalham nessa área. Então ele já faz essa conversão automática do serviço. Em um tempo de convergência muito rápido. A gente está falando de um tempo de convergência de 30 segundos, 1 minuto, o que acelera muito para o cliente que está fazendo essa operação e que tem um curto prazo de voo, precisa agilizar as operações, não quer ficar deslocando com uma base RTK de lado a lado, porque hoje tem todo um custo para quem trabalha com bases RTK, tem um custo operacional, tem um custo financeiro em que ela tem um valor alto, né? E toda a manutenção com o serviço N-Trip, como ele é como se fosse um streaming, né? Assim como a gente assina a Netflix ou outras marcas, a gente consegue assinar então o N-Trip da Nordion. Isso acaba facilitando muito a parte operacional do cliente, além de ser super acessível para essas diversas operações que ele faz. Ótimo. Agora esse serviço ele está atrelado com o Starlink, você comentou? Perfeito. O N-Trip, para ele funcionar, o cliente ele precisa utilizar internet. Hoje, uma das formas mais fáceis que mais clientes vêm utilizando é a Starlink. Então, por exemplo, o cliente ele tem uma Starlink, seja no carro ou perto da operação, conecta no controle do drone e esse controle por radiofrequência faz essa comunicação com o drone. Então, uma das formas é a Starlink, mas tem várias outras. 4G, 3G, qualquer outra internet que tenha essa possibilidade vai funcionar porque o N-Trip ele usa poucos dados. Então, não tem a necessidade de ser uma internet própria com um roteador. Só precisa ter essa conexão. Então, porque hoje no Brasil conectividade ainda é um grande problema. No interior, às vezes, a pessoa vai fazer um mapeamento de drone, vai fazer um andamento, não tem internet. Então ele consegue com o Starlink acessar muito mais fácil toda essa possibilidade da conectividade e funciona super bem com o nosso serviço.
Agora, o que você oferece no serviço, a Nordion oferece no serviço é um mercado de precisão, é isso? Exato, exatamente. A gente trabalha desenvolvendo toda a área de precisão. É o nosso know-how inteiro, a parte de precisão, incluindo, que nem eu comentei, na parte de agricultura. Hoje é uma área que a gente atua muito forte aqui na América Latina. Então a gente tem diversas parcerias com empresas que usam aí hardwares nosso, porque a Nordion, além do N-Trip, a gente desenvolve todo um outro leque de produtos, hardwares, softwares, firmwares, que permitem ter toda essa integração dentro de um ecossistema que busca trazer toda essa experiência para o cliente e facilitar esse uso da precisão de forma mais assertiva, mais precisa, né? Mais acurada. Última pergunta. Esse mercado de precisão para mim é novo, né? Não conhecia. Você que está me apresentando aqui, na verdade, mas você está falando que hoje é oferecido cerca de 2 centímetros de precisão. Qual que é a evolução disso em relação, por exemplo, ao ano passado, numa linha do tempo assim? Onde que a gente estava antes e hoje? Como é que a gente está? E no futuro, vai ficar o quê? Em centímetros? É isso? Em milímetros, sei lá. Então, essa é uma boa pergunta. A gente, ao longo dos anos, né, desde a inovação, quando a gente teve a parte do GPS, né, que na verdade é um sistema GNSS que a gente comenta, que veio muito mais de um uso militar e foi implementado para um uso civil, a gente tinha precisões métricas. Ao longo dos anos, principalmente na década de 90, enfim, a gente foi tendo uma melhora constante nessa precisão, que hoje permite a gente chegar numa escala centimétrica de 2, 5 centímetros, o que é algo impressionante. A gente está falando de algo na escala global, tu saber em 5 centímetros aonde você está posicionado. Permite com que tu tenha uma operação muito mais inteligente, muito mais precisa e de forma muito mais apurada. Pessoalmente, não sei se futuramente a gente chegará na área milimétrica, por uma questão de... Eu acredito que a parte centimétrica já está super bem funcional e implementada no dia a dia. Talvez uma milimétrica seja até exagero, a depender das operações. Mas certamente uma das grandes evoluções que a Nordion, por exemplo, trouxe com esse serviço para além de ter essa precisão centimétrica, a gente hoje tem um tempo de convergência, ou seja, é o tempo em que, desde o momento em que eu ligo o meu equipamento, quanto tempo eu levo para ele se convergir no lugar que eu estou. A gente tem um tempo de fazer leitura do satélite, implementar o serviço de correção, e a gente reduziu esse período de o que era aproximadamente 15 a 30 minutos para 30 segundos. Então, o cliente que antes precisava ficar todo esse tempo esperando esse serviço convergir, hoje consegue fazer isso em pouquíssimos instantes, assim. O que na área da agricultura, por exemplo, que a gente vem tendo janelas de plantios cada vez menores, sejam por efeitos climáticos ou seja diversos fatores que fazem com que o agricultor ele tenha que ser o mais otimizado possível, isso facilita muito as operações. E a área com drones é a mesma coisa, né? A gente não quer ter sempre aquele empecilho de chegar num lugar, instalar uma base RTK, esperar convergir. A gente quer ter facilidade nesse uso do serviço, e o N-Trip, e assim como os outros serviços que a Nordion faz, vem justamente com esse intuito de acelerar mantendo sempre essa precisão e melhorando ainda mais o tempo de inicialização, além de ser, com certeza, ter um ótimo custo-benefício para quem usa, né? A gente sabe que a demanda por posicionamento de precisão ela vem sendo cada vez mais crescente. O mercado de drones, por exemplo, está aí para mostrar, né? Isso que eu ia perguntar, quem que compra a precisão? Hoje, quando a gente trabalha com o N-Trip, a gente vende diretamente para o cliente final. Ele tem a possibilidade de comprar hoje no nosso site, só fazendo um registro, um login, por exemplo, na página, e ele consegue ter acesso. Quando a gente trabalha com os nossos hardwares, a gente trabalha não com o cliente final, mas com representantes, justamente por causa da integração, da funcionalidade. Mas o N-Trip hoje, o cliente final já consegue comprar, em 1 minuto já tem essa assinatura disponível para uso. E estamos falando de quê? É agricultura, é petróleo, é o quê? Mineradora? A parte do N-Trip, por exemplo, ou dos hardwares você comenta? A parte da precisão do N-Trip a parte da precisão, especificamente. Perfeito. A parte de precisão hoje, você consegue implementar em diversas áreas, incluindo a agricultura. Então, por exemplo, o cliente ele deseja ter uma precisão entre passadas, que a gente fala linha a linha, de 2,5 centímetros, para garantir que o grão de semente vai cair exatamente naquelas linhas. Porque se a máquina ela começa a ter vários desvios, isso faz com que ele perca uma área produtiva grande ao longo de várias indas e vindas.
Esse é um dos usos da agricultura, assim como, por exemplo, a pulverização. Quando o cliente passa insumos agrícolas, que são produtos caros para o agricultor, ele precisa garantir que não vai ter sobreposição desse insumo várias vezes na mesma planta. Na parte de drones, a mesma coisa. A gente precisa ter uma garantia de que o drone está passando exatamente sobre uma linha e que essa linha em que ele está indo, seja para fazer fotos georreferenciadas, a posição é fidedigna aonde ele está. Porque senão isso vai gerar mapas com deslocamento, que é um dos grandes problemas hoje no Brasil. Então a precisão ela ajuda nesse ponto. Assim como a robótica, né? A gente trabalha com operações e carros autônomos. Hoje um carro autônomo ele precisa, além dos diversos sensores que ele atua, hoje a gente tem essa tecnologia muito bem desenvolvida nos Estados Unidos, além desses diversos sensores que ele tem para saber se tem algum obstáculo, se tem alguma pessoa passando, ele precisa saber no mundo, em escala centimétrica, onde ele está, qual é a rua, aonde que ele precisa dobrar. Então a precisão ela vem sendo cada vez mais demandada. Perfeito, esclareceu completamente um assunto que eu não conhecia. Obrigado por ensinar a gente aí. Como é que faz para conhecer mais da Nordion? Claro, perfeito. A Nordion vocês conseguem acessar em nordion.com, nordian.com. Lá vocês conseguem facilmente indo em contato, nos contatar, seja via form, seja via WhatsApp, e certamente vai ser um grande prazer poder conversar e explicar um pouco mais das soluções que a gente trabalha de posicionamento de precisão e tirar todas as outras dúvidas que possam vir, porque como a gente está num mercado que ainda no Brasil, na América Latina é novo, está em constante crescimento e desenvolvimento, para nós é uma grande honra poder esclarecer e explicar e também estar falando aqui com você sobre esse assunto que é tão encantador e com tanto potencial, por exemplo. Muito obrigado, Igor. Valeu. Eu que agradeço. Chegamos no quarto andar. Vamos nós. O que nos espera nesse andar aqui? É um labirinto. Eu não acredito. Isso. Eu boto nele. Aí. Você topa dar uma palavrinha para a câmera? É um canal do YouTube sobre drone? Sim. Sobre a sua experiência? Meu nome é Guilherme, eu estou aqui numa demonstração de uma asa delta em 3D, com visão tridimensional e imersão, né? Onde me senti em outro universo aí, como essa adaptação aqui, onde você é suspenso e dá para sentir bem o movimento de uma asa delta, conforme fosse uma asa delta real. Um movimento bem real ali, é bem similar à realidade, a tudo que já vem praticando. Você já pratica asa delta? Que legal. E a sensação de você estar numa realidade virtual, tem alguma sensação que remete à realidade? Sim. Ali, entra ali, você esquece Esquece. Bom, eu estava subindo aqui as escadas, explorando cada andar e caí nesse andar aqui que tem uma simulação de asa delta. E o Guilherme estava lá experimentando e ele já me disse aqui que ele pilota, é assim que fala, pilota uma asa delta ou é voar de asa delta? Eu sempre voei com instrutor, né? Sempre com instrutor nos locais que eu participei. E eu ainda não sei o termo correto que o instrutor tem de curso, mas foi assim que eu voei com asa delta. Me fala, Guilherme, o que você veio fazer aqui nesse prédio do Drones Experience? Qual que é o seu trabalho? O que você veio fazer aqui? Então, aqui eu vim conhecer mais tecnologias e conhecer como que está o mercado atualmente. Também eu sou engenheiro da Condor, eu sou o principal engenheiro de um drone de produtos não letais. Ele tem uma plataforma de lançamento de munição não letal para utilizar no policiamento. E essa feira aqui a gente já participa, né, dela, só que na drone policial lá de Foz do Iguaçu. A gente já vem participando há 2 temporadas já e ano que vem estaremos lá de novo. E vim hoje aqui saber como que está sendo o lançamento dos produtos, de mais drones também, como que os militares também estão se adaptando com essa tecnologia e melhorando a cada dia. Você citou a marca Condor, você é um engenheiro da marca Condor, você desenvolve os equipamentos? Sim.
Nós desenvolvemos equipamento, nós desenvolvemos o firmware, o software, a plataforma também, o desenvolvimento da plataforma de lançamento de munição não letal é todo nosso também. O drone é produzido também local aqui no Brasil. Temos também como homologação na Anatel e também registro na ANAC da nossa aeronave. Então, esse é um mercado que é escasso aqui no Brasil e a marca Condor vem para criar uma base e oferecer esse tipo de equipamento, principalmente para quem que vai esses equipamentos? Esses equipamentos são principalmente produzidos para os militares, para instituições, né? Pessoas normais como CPF não conseguem comprar, é apenas para a instituição. Para uso militar, né? Onde a gente vem sanar algumas dores aí que eles sentem na parte de lançamento de munição, que é a nossa especialidade, né? Que a gente utiliza sempre lançadores manuais que só chegam até 120 metros. Isso acoplado a um drone pode chegar até um raio de 5 km ou mais distante e com mais precisão, porque você tem uma câmera, você tem um software que te guia para onde fazer exatamente o lançamento da munição, para ter esse efeito melhor. E a parte do... Desculpa, eu esqueci a primeira pergunta. A Condor, ela vem aqui para firmar uma base no mercado que ainda não existe direito, assim, ela é uma... Sim, a gente veio para sanar uma dor também no mercado que é a parte de utilizar bastante DJI, sendo que DJI é uma empresa chinesa e para parte de segurança pública é um pouco crítico assim no meu ver, só no meu ver assim, da empresa também, por questão de controlar os dados, vai ficar para o servidor dela, tem toda a questão de no-fly zone, né? Onde você está precisando, às vezes, decolar próximo de um local que é no-fly zone, você tem que pedir permissão para fabricante para você pilotar. Isso é muito ruim para quem é militar e você precisa, às vezes, pilotar naquela hora, voar com drone para atender uma ocorrência ali e evitar um crime ou algo maior. Guilherme, o Guilherme não sabe, mas tenho uma coincidência aqui entre a gente, porque recentemente eu fiz uma pesquisa sobre a Condor para criar um conteúdo. Qual que é o maior interesse da Condor aqui de produzir em solo brasileiro? E na minha pesquisa eu encontrei que existe o interesse da Condor produzir aqui e exportar. Por que produzir aqui e exportar e não produzir em outro local? Peguei pesado agora, hein? Bom, aqui a gente valoriza a mão de obra brasileira, sempre valorizou. A Condor hoje tem a fabricação só aqui no Brasil. A gente vê também em outros estados, atualmente a gente atua lá no Rio de Janeiro com essa fabricação, mas a mão de obra que a Condor valoriza bastante, tanto a mão de obra da produção como a mão de obra também da engenharia como um todo. Nossa engenharia brasileira é referência mundial. É uma empresa brasileira? Isso, é uma empresa brasileira, porém há pouco tempo foi comprada pelo Grupo Edge, entendeu? Então somos do Grupo Edge agora, que é o grupo lá do Emirados Árabes, fazemos parte desse grupo agora, mas atualmente são todos os brasileiros ali. O nosso CEO é brasileiro também e a fábrica também é toda aqui localizada no Brasil. E mundialmente a Condor ela está posicionada em que lugar assim das maiores empresas que desenvolvem essa tecnologia não letal? Acredito em primeiro, não só por eu estar trabalhando lá, mas não existe empresa no mundo que tenha a quantidade de produtos com a qualidade que a gente tem. São mais de 120 produtos não letal. Não é só drone, tem outras coisas. Tem outras coisas, tem munições, tem granadas não letais, tem espargidores de spray de pimenta, drone, arma elétrica, lançadores e tudo mais. Outras empresas, câmeras corporais também, outras empresas só trabalham só com um tipo de produto. E para as pessoas conhecerem mais sobre a marca Condor, como é que funciona? Onde que elas podem acessar? Tem o Instagram, tem o LinkedIn, e tem também o site da Condor oficial, que é condornãoletal.com.br. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme, pela participação, viu? Muito bom. Bom, vamos ver o que nós encontramos atrás
dessa porta agora, próximo andar agora. Vai saber quem que a gente vai encontrar, né? Alguém tem que fazer desse Esse é o 11º andar e com certeza é o andar mais cheio até agora. Esse aqui é o andar da Arena FPV. Faz tempo com bateria, tá bastante. Eu tenho sou da academia de FPV, né? Esse é essa aqui é uma da toda específica. Do jeito que eu quero. Eu quero mais velocidade, eu quero mais agilidade. A gente compra, né? Como é que é? Tá assim, assado. Pô, agora tá fácil. Vamos pro próximo. Aí você vai juntando tudo, vai ficando mais fácil, vai ficando mais rápido. Então, Esse é New Guia, os caras lá da Califórnia. Esse dronezinho, eles são nervosinhos. Exatamente. Pessoal, chegamos no último andar do Drones Experience e temos aqui uma pista montada de drone FPV. Quem montou essa pista foi esse cara aqui, o Romildo, que vai marcar a segunda apresentação, né, segunda entrevista aqui no canal, e é muito ativo nesse circuito do drone aí. Teve uma evolução, Romildo, nesse um ano aí que a gente se viu. O que aconteceu? Que lá do FPV Bando de Campinas, hoje a gente está aqui nesse prédio, no último andar, na Brigadeiro. Fala pra gente como é que foi essa evolução do FPV Bando, o que está acontecendo? Ó, vamos lá, no comecinho, né? Na verdade a gente começou com uma brincadeira, né? Como para juntar uma galera que muitas vezes o pessoal que não tinha conhecimento ou que estava começando, se entregar todo mundo. Então lá, aquela integração, tudo, o pessoal começando, e a gente também estava no começo e vamos partir para ensinar uma galera, juntar a galera, né? Então foi numa brincadeira mais ou menos, juntando, e acabou criando o FPV Bando, que precisava de um nome. Eu falei, vamos colocar FPV Bando, vamos rodar isso aí. Beleza. Já é a terceira edição que já vai rolar já, e agora onde que estamos aqui? E foi uma evolução gigante, né? Porque a gente de 2 integrantes só, agora já está com mais de 100 pessoas, com um evento no próximo aí com mais de 200 pilotos já meio que na ativa, já querendo voar. E sem falar que já a próxima área a gente vai querer pegar uma área maior, tudo, porque tem muito pessoal que está querendo começar, ou tá no início e quer pegar uma área de grama, essas coisas tudo que voa, que vai se desenvolver melhor. E eu acho que nesse próximo aí vai rolar um grande evento aí, com mais de, sim, entre pilotos e participantes e tudo, vai mais de 300 pessoas aí. E agora com essa aqui da Drone Experience também vai dar um boom pra gente, né? A gente foi convidado a apresentar o nosso trabalho aqui no evento aqui, montamos uma pista inteira aqui, tudo. E agora é daqui pro Brasil e pro mundo, né? Vamos rodar, porque o Brasil precisa de um evento assim, que chame bem essa galera que está começando. É uma evolução muito grande para todo mundo, tanto da gente como evolução com o pessoal que está entregando agora também, né? Então, como é que funciona isso? Você está querendo transformar isso numa marca? Já existe algum investidor, assim? Existe algum pensamento desse tipo para o futuro? Sim, tem. Na verdade, o Bando FPV já virou uma marca, já virou site, e agora mais para frente tem algumas coisas aí que a gente quer colocar em prática, uma parte de vendas e uma parte também de eventos em cima de drone. Tipo esse evento aqui, outros eventos também, e tem uma marca conhecida realmente que está a fim de patrocinar. A gente está até o próximo evento, talvez eles patrocinem a gente, é uma marca famosa em questão em ação, essas coisas tudo, que nem eles falaram, né? A gente não patrocina o pessoal ainda de drone. Então a gente tem intenção, a gente patrocina carro, motos, esportes, tudo, então vai em uma deixa aí mais ou menos que pode ser. Então a gente não pode divulgar ainda que eles estão a fim de patrocinar, né? Então é uma marca que não é do meio do drone, é uma marca não endêmica, que o pessoal fala, que é uma marca que não faz parte do circuito de drone, eles querem investir
ter a presença deles ali, isso é muito bom. Porque assim, eles viram a gente aqui como uma possível grande, do jeito que está subindo, a coisa de um ano, assim, deu um boom gigante, tanto a gente ficou conhecido aqui quase no Brasil inteiro, que muita gente, o pessoal vem em todos os lugares, me chama, Romildo, tal, me ajuda com tal coisa. Tá? Então, aí... A gente tá no meio da pista aqui, né? Vou fazer o quê? Foi mal, desculpa. Pra ser drone tem que ser no meio da pista, né? Com o chefe aqui, mas no meio da pista. Aí o que acontece? E essa marca acabou vendo, entrei em contato com ela, falei sobre isso aí, eles abraçaram a ideia, falaram, pô, a gente quer conhecer e tal. Conheci, mostrei projetos para eles. No próximo evento eles talvez vai entrar meio que para conhecer. Se eles gostarem, realmente a gente vai fechar uma parceria aí para de repente colocar a marca deles junto com a nossa. Aí sim seria um evento bacana, um boom realmente, porque o Brasil precisa, porque para fora, nos Estados Unidos, o FPV é bem conhecido, é bem conceituado, é bem falado, e aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Então a gente aqui, muitas vezes eu vou voar até no meio dos lugares abandonados, o pessoal pensa, pô, os caras tá tudo errado, do lugar tudo sujo, essas coisas, mas na verdade aquela área é uma área bacana para treinar, para juntar uma galera, e a gente, que nem eu falo, né, a gente às vezes quando entra nesses lugares, expulsa esse pessoal que tá com maus intenções lá, que faz aquele lugar de abandono, essas coisas, a gente chega lá, cuida, dá uma limpada, dá aquela... Aí começou, muitas vezes os donos até chamam, a gente fala, vai lá para voar, fica lá, pode ir para vontade que tá tudo, vocês estão bem-vindos lá. Então, por isso que a gente acaba conhecendo bastante lugares aí que o pessoal até recomenda, né? Então, de uma certa forma, você está criando uma cultura em torno do FPV. E Campinas, onde você está lá, é um polo do Brasil dessa modalidade? Sim. Na verdade, assim, já existe essa cultura, já não é criando, a gente só está aumentando ela, divulgando para mais gente onde que o pessoal não tinha conhecimento, né? Que seria uma coisa tá tão acessível para bastante gente, o pessoal acaba com medo de não chegar próximo daquilo lá, né? E Campinas, sim, é um polo grande, tanto é que eu não sabia que era tão conhecido assim no mundo FPV, porque na hora que a gente montou, realmente foi uma evolução gigante, em de muito pessoal vir de região de fora e lá. Que no último evento tinha pessoal de Belo Horizonte, tinha de Minas, tinha de Brasília, tinha um monte de cidades lá, porque ficou meio que conhecido, meio que a região de FPV. Por isso que se transformou o FPV Bando CPS, que é o de Campinas, né? Então ficou uma região base para a galera que quer se formar ali na parte disso aí. Então, agora para finalizar, qual que é a sua visão sobre esse evento de hoje? É um prédio, todos os andares têm um assunto relacionado a drone. Como é que você vê isso no movimento do drone cultural? Assim? Qual que é a importância deste evento para o FPV? Olha, assim, vamos lá, começar por partes. Pelo prédio tem várias modalidades de drone, porque drone, na verdade, se envolve várias coisas, né? Desde a área militar, desde a área de recreação, desde a área de cultura, desde a área de shows, eventos, essas coisas tudo. Então, aqui, na verdade, está tentando se globalizar tudo. Vamos lá, tudo num prédio só. Que às vezes talvez faltaria mais andares para apresentar todos os trabalhos que tem aí. E o FPV, que é o FPV Freestyle que a gente faz aqui, né? Era pouco conhecido, porque é uma modalidade que requer muitos conhecimentos, ou que tem o reconhecimento de arrumar, quebrou, consertar, essas coisas tudo. E isso aqui, para eles ver isso aqui, tem uns aqui que chegaram hoje, mas quanto fica para fazer? Fala, fica isso. Mas se eu quebrar, fala, isso aqui vai ficar isso. Você pode colocar uma colinha ali que tá resolvendo. Então, aí o cara sai daqui interessado, e próximo evento que a gente vai fazer, certeza esse cara vai estar junto. Provavelmente ele vai estar com um drone, ou vai entrar em contato comigo, alguma coisa, entrar em contato com a galera aqui, e próximo evento ele vai estar junto. Então, cada vez vai aumentando muito mais, né? Então, esse evento que nem isso aqui, junto um pessoal, até o pessoal do Agras, que não conhece o FPV Freestyle, né? Quando conhece, tem que comprar um também, porque só tem aquele drone estabilizado para fazer tal coisa, o cara precisa de uma coisa assim. Então o cara sai daqui com outros pensamentos já, né? Então... Muito obrigado, Romildo. Para quem quer conhecer do Bando FPV, como é que faz? Tem o nosso Instagram, que é o Bando FPV Campinas, né? Que aí você pode seguir lá. Aí você tem eu lá no bando, que é Romildo FPV, e tem o Eliel também, que faz parte também. Aí segue a gente lá que
precisar de qualquer coisa, a gente estamos junto ali. Valeu, Romildo. Romildo me vendeu o rádio controle uns anos atrás, a gente manteve o contato aí. 2022, né? Eu vendi 2022, não, na pandemia eu tinha vendido o rádio, ele foi lá de São Paulo, foi lá para Campinas comprar um rádio comigo, desde então eu fico cobrando ele, falei, bora, vá. Esse é o grande estimulador aqui, tá? Bora. E tudo que todo mundo que tá vendo aqui, 5 polegadas é o próximo de vocês. Valeu. Obrigado. Pessoal, estamos aqui no último andar do Drones Experience. Chegamos no topo e no topo encontramos o David. O David, ele tá aqui no andar do Drone FPV, onde tem uma galera que constrói e que desenvolve o Drone FPV. E a gente começou a trocar ideia aqui de uma forma orgânica, né? E eu queria saber o que te trouxe até esse evento aqui, e o que você estuda, por que você veio aqui. O que você está fazendo aqui, Dave? Bom, eu estudo ciências da computação, né? Eu sou um aspirante na área de tecnologia, estou crescendo, estou buscando esse conhecimento. Então, tive a oportunidade de poder estar aqui presente nesse evento aqui de drones. E é um nicho assim que eu não tenho muito conhecimento, ouvi pouco falar assim, tecnicamente falando, sabe? Sei que está desenvolvendo, uma coisa assim são. Então, eu me apresentar nessa oportunidade, eu falei, por que não, né? Chegando aqui, vejo cada vez mais o quanto esse mercado é extenso, o quanto tem todo esse desenvolvimento importante para a tecnologia e, de certa forma, também, o que eu acho muito interessante, por ser um programador, né, jovem, eu vejo como a programação também está muito envolvida nos drones, não é só uma coisa de hardware, não é uma coisa só de equipamento, mas tem muito essa coisa da tecnologia, de fato. E essa coisa toda tem me interessado, estou achando interessante. Ainda tem muito pela ver do evento, né? Vou aprender cada vez mais, pela curiosidade mesmo, esse interesse das coisas. Tenho ido em outros eventos, vejo cada vez outras áreas do nicho de tecnologia, inteligência artificial e outras coisas. Então, é muito pelo esse interesse de curiosidade de aprender cada vez mais sobre o que a tecnologia tem a oferecer para todos nós, né? Que é muita coisa. Você vê e não acaba de conteúdo. Ótimo. Perfeito. E a gente está vivendo agora numa época de evolução, todas as tecnologias, né? A inteligência artificial veio aí para mudar o mundo. Você vê dessa forma também? Você como um estudante, um aspirante, um entusiasta, veio aqui no evento para fazer network, conversar com gente, conhecer gente. Você está notando isso para o futuro, você como estudante, entusiasta? Sim, com certeza. A gente tem essa visão e cada vez mais vê como cresce nesse mercado. E, inclusive, como a gente conversou um pouquinho antes, tem um certo receio da brincadeira de que a pergunta que a gente fazia antigamente é que o que é a IA, a inteligência artificial, o que ela faz, o que ela tem a oferecer. E no futuro, do jeito que ela está desenvolvendo tão rápido, exponencialmente, vai ser o que ela não vai fazer. Vai ser a nova pergunta, porque, né, tá fazendo tantas coisas, tanto que eu, assim, aspirante aí e tudo mais, estou aprendendo ainda como faz as programações, como codifica as linguagens, e a gente tem muito auxílio das IAs. E aí você chega num ponto que cada vez mais você vê como é que eu vou me encaixar aqui, sendo que já tem uma tecnologia que cada vez mais se aprimora para fazer isso que eu estou tentando começar a fazer, sabe? Então, claro, nunca substitui o humano. A IA consegue fazer coisas, mas não chega num nível de resolver problemas, detalhes ou coisas específicas, porque isso é uma visão de que alguém que estuda, como a gente procura, pegar esses pequenos detalhes. Então, o esforço do estudo vai ser para superar a própria IA, que está cada vez mais crescendo. Então, tem toda essa brincadeira de quanto ajuda, dá um certo receio de como fica o mercado quanto a isso, né? Como é que fica o profissional quando você, às vezes, alguma pessoa até que não tem o estudo, não tem o conhecimento, pode pegar uma IA e, às vezes, tentar fazer essa coisa que um programador, um profissional está estudando e fazendo, sabe? Então, essa coisa toda que eu, como um aspirante chegando agora no mercado, crescendo, tenho de pensamento. Muito bom. Você está chegando agora no evento, a gente começou ao contrário, eu comecei lá de baixo subindo. Você começou do 11º e vai descendo, né? Então agora é o primeiro contato que você está tendo aqui com o evento, né? Você está achando interessante o conceito do evento, de ser num prédio, de oferecer esse aprendizado em torno da tecnologia de drone? Você está gostando do evento como público? Sim, de fato, eu estou gostando muito.
sinceramente, eu estava esperando uma coisa boa, está sendo melhor do que eu já imaginava. Dado até por outros eventos que eu fui, esse daqui tem umas atividades, tem umas práticas, pessoal, todo mundo muito dedicado na explicação, todo mundo de muito conhecimento. Então isso está me despertando bastante interesse, estou muito empolgado para ver todo o evento, inclusive amanhã tentarei estar presente aqui de novo para poder aproveitar ainda mais, seja de outras palestras, seja dos conteúdos. Então, de verdade, cada vez mais curioso e, bom, talvez, né, seguir alguma coisa do gênero, aprender mais e seguir um pouco dessa carreira, que nem você disse que encontrou um engenheiro de drones para poder fazer treinamentos, simulações com granadas não letais e coisas do gênero. Então, tipo assim, são pessoas e conhecimentos que a gente faz, de contatos, de técnico muito forte, muito interessante, que pode abrir portas da mesma forma que pode ensinar. E você poder, às vezes, seguir os passos, seguir caminhos e entender como é que são as coisas. Porque a gente que começa assim, fica muito cego com tão vasto que é a área. Então, você ter pessoas que te mostrem o que são as coisas e, às vezes, até te auxiliar a acompanhar, é muito bom. Agora o seu papel é descer as escadas e descobrir o que tem em cada andar desse prédio aqui. Boa sorte para você, obrigado pela participação, curta aí o evento, valeu. Estamos chegando no final do nosso conteúdo, subimos todos os andares aí, vimos o que tinha em cada um de interessante. Foi muito legal rever o pessoal do bando FPV, o Romildo também, o Rodrigo. E é isso aí, cobrimos esse evento, Drones Experience, o prédio inteiro dedicado a drones aí, uma coisa inovadora. E não se esqueça de se inscrever, vamos para a próxima, nos vemos em breve, tchau!